E, portanto, eles estão cobrando uma certa fatura, porque a agenda que eles estão propondo não é uma agenda que passe pelo crivo eleitoral. Não passou pelo crivo eleitoral. Então você tem o golpe, não é só porque você rompeu as regras democráticas, porque você está pondo uma agenda econômica de reformas para retomar a questão econômica, ela tem grande centralidade, uma agenda que também cria uma situação de desintegração da sociedade brasileira e de promoção da exclusão social e privilegiando certos segmentos da sociedade que podem se dar bem nesse processo. Então você está impondo essa agenda também, e essa agenda vem pela economia, muito fortemente. Tá? Então essa questão da resistência, aqui, eu até pedi o controle, porque horas são, por favor. Nossa, ó, eu queria falar aqui essa agenda da resistência, porque eu tenho uma convicção. Eu vou agora falar coisas mais positivas, aí, de perspectivas, eu acredito. Tá. Essa agenda, nossa, eu me perdi. Essa agenda, eu acho que você tem, no contexto internacional, uma crise mais estrutural, em que os pilares de organização da vida social, que passa pela forma como organiza a economia, estão colocados em xeque. Colocado em xeque não significa que você tem uma alternativa progressista, você pode ter uma alternativa conservadora. Inclusive, uma das expressões de ter colocado em xeque é o surgimento de grupos fascistas e da forte polarização social. Mas também é isso, vai ter uma disputa, como teve talvez no começo do século XX, entre diferentes forças sociais e políticas, que gerou guerra, gerou crises profundas, mas depois gerou uma coisa mais civilizada também. Aqui se pode gerar uma coisa mais civilizada, como pode gerar uma coisa mais conservadora. As possibilidades estão abertas, é isso que eu estou querendo dizer. Essa lógica, vamos chamar de organização, ela apresentou uma fatura do ponto de vista social, que, por exemplo, nos Estados Unidos significou o fim do sonho americano de uma sociedade de classe média. Se você pegar a eleição de 2016, os Estados Unidos é uma coisa impressionante. Os dois candidatos mais populares são candidatos que não estão representando a elite econômica política do país, os mais populares. O Trump conseguiu a eleição, conseguiu ser nomeado pelo Partido Republicano com discurso fascista, baseado na xenofobia, contra imigrante e tal, mas não é representante, vamos chamar, da cúpula partidária e nem dos grupos políticos partidários do Partido Republicano. Ganhou a nomeação, apesar da cúpula dirigente americana. Por que ganhou a eleição? Porque uma massa muito grande viram nele, de uma forma mais direita, uma forma de contestação e de enfrentar esse, chamar, fim do sonho americano. O outro lado, os democratas, o Sanders não foi bem sucedido. O Partido Democrático é o poder, a Hillary, o Partido Democrata conseguiu emplacar a Hillary. Mas o candidato mais popular nas pesquisas é o Sanders. O Sanders, o discurso dele é de ser socialista nos Estados Unidos. Conseguiu regimentar uma juventude com entusiasmo na campanha, com o discurso dizendo o seguinte: nós precisamos resgatar a política. A política foi sequestrada, isso é muito importante, pelos grandes grupos econômicos e por Wall Street, pelo mercado financeiro. Foi sequestrada. Então, ou seja, toda a ação do Estado, ela vai no sentido de fortalecer os interesses do mercado e dos grandes grupos econômicos, e não da sociedade. Então, todo o discurso socialista dele é para resgatar a política, para o povo poder decidir os destinos da nação. Tá? Então, são propostas alternativas que isso não era imaginável há 10 anos atrás numa sociedade como a americana. Ele é mais popular, mas o Partido Democrata aí sim conseguiu enquadrar e botou a Hillary como candidata, e a candidata do mainstream aqui do poder econômico americano, por ironia do destino. Tá? Aqui mesmo a questão da terceirização tem muita resistência. Então, o que eu quero chamar a atenção? É fundamental, por isso que eu vim aqui, porque é fundamental a gente continuar discutindo em clareza, porque eu acho que tem espaço para resistir.
Nós estamos, no caso da América Latina, a esquerda está numa situação complicada porque era o poder e ela pegou essa crise, toda a crise de representatividade, nos pegou fortemente, numa coisa articulada, fortemente. E os meios de comunicação têm um peso muito grande na definição, inclusive, desse processo, da construção desse processo. Por isso a viragem em 2013. Os meios de comunicação têm um papel muito importante, de criminalizar qualquer movimento de resistência a essa agenda que eles querem implementar. E mesmo o PT fazendo uma série de concessões, eles nunca confiaram nos governos do PT, queriam governos mais de puro sangue para fazer uma reforma mais substantiva. Mas acho que na sociedade brasileira, eu não vejo que a sociedade tolere um grau, vamos chamar, de desarticulação daquilo que está sendo proposto como alternativa para resolver os problemas econômicos, seus impactos na vida social. Não vejo isso. Por isso acho que a nossa tarefa é, primeiro, fazer um movimento de resistência. Sim, resistência a essa agenda, que ela é concreta em torno das questões muito substantivas que têm sensibilidade na vida da sociedade. Segundo, é fazer uma resistência ao golpe mesmo. Nós temos ainda uma força de mobilização nos próximos dias que acho que é fundamental, com alguma perspectiva de retomar, porque o governo Temer é um desastre em todos os campos, todas as frentes, apesar de toda a sustentação da mídia e dos grandes meios de comunicação. Terceira questão, é fundamental, aqui puxando a brasa para o nosso assado, defender uma política econômica que volte ao crescimento. Na lógica econômica, o crescimento é uma variável não central da economia, é uma variável consequente. Primeiro tem que ajeitar a estabilidade dos preços, porque isso é mais interessante para o mercado financeiro. Crescer é secundário nessa lógica. Segundo, nós temos que retomar de novo um padrão de desenvolvimento que seja capaz de fazer inclusão social. E esse padrão de desenvolvimento com inclusão social é investir em infraestrutura e é investir em gasto social, como foi construído no pós-guerra para resolver uma série de problemas, inclusive de emprego. Obviamente que isso significa mexer na estrutura tributária, que é absolutamente regressiva, significa mexer na questão dos meios de comunicação, que é absolutamente concentrada e antidemocrática numa sociedade como a nossa. Porque, por último, na defesa, desculpa esquecer, a questão aqui da resistência, nós não podemos permitir esse processo de desconstrução da Constituição de 88, que é o único pacto que a gente tem construído socialmente e garante algum grau de inclusão social e de direitos. Se a gente permitir a desconstrução da Constituição de 88, acho que a sociedade toda vai ser extremamente prejudicada. E por último, se nós pensarmos do ponto de vista um pouco mais utopicamente, nós ampliamos imensamente a capacidade de produção de bens. Não tem sentido a gente ter uma sociedade com tanta exclusão, com tanta fome. Nós temos capacidade de geração de riqueza, e se a gente se redistribuir essa riqueza existente, não é a Bolsa Família que a gente tem que defender, voltando à ideia do Suplicy, mas é uma renda mínima para todo cidadão poder viver sem precisar se submeter às condições draconianas que o mercado de trabalho oferece hoje para você ter um bom emprego. Ou seja, pensar uma sociedade sustentada do ponto de vista ecológico, de mudar o padrão de consumo, de poder viver todas as dimensões da vida, que não seja só a vida do trabalho, isso é possível pela capacidade de riqueza gerada, mas isso não está colocado em debate, porque hoje a riqueza está sendo apropriada por um segmento muito pequeno da sociedade, em detrimento do conjunto grande da sociedade. Por isso, lembrando Sanders, aqui os jovens o pai aí do movimento do Wall Street, nós temos que conseguir fazer um movimento em que os 99% retome o destino da economia da nação contra os 1% que hoje são os que estabelecem essa ordem econômica e política que nós temos hoje. Desculpa minha demora e vamos lá para o debate aí. Obrigado.